Bom, então nessa aula de hoje aqui eu vou trazer 3 exemplos de inequações simultâneas, outro de inequação de produto e outro de inequação de tipo quociente, tá bom? Então, para começar, a gente tem esse exemplo aí, que é uma inequação simultânea, né? Então, em que consiste a forma de resolver? Né? Você primeiro tem que satisfazer a primeira condição, né? Você trata essas duas equações aqui como se fosse um único grupo, né? Chamo aqui de grupo 1, solução 1, e depois você trata esses dois aqui como se fosse uma segunda solução, né? E depois você vai atrás da interseção das duas soluções, né? Como a gente viu na nossa aula, né? Na aula passada. Então, aqui, o que a gente faz? Vou separar as duas, né? Então, você tem aqui menos 2x menor do que 3x mais 2. Né? E desse outro lado aqui, eu vou separar, que esse aqui é o nosso... A gente vai buscar a solução número 1. E aqui a gente vai buscar a solução número 2. Né? Você pode fazer depois, vou tentar fazer aqui em quadros separados. Né? Então, a gente tem aqui desse outro lado 3x mais 2 menor do que 4x mais 1. Tá bom? Como é que a gente resolve essa primeira aqui? Bom, a primeira coisa aqui é tratar o problema como se fosse apenas uma única equação. Então, eu vou passar todo mundo para o outro lado. Então, menos 2 menos x, menos 3x, menos 2. Isso aqui vai ser menor do que 0. Bom, aqui a gente vai ter 2 menos 2 vai dar 0, então vai ficar menos 4x menor do que 0. Pronto. Então, aqui, inicialmente, a gente tinha um f de g, um f de x, aliás, né? Aqui a gente tem um g de x, que são 3 funções diferentes, e aqui um h de x. Bom, é lógico que a função que a gente ganha posteriormente, né, ela não tem nada a ver com nenhuma das três. Né? Ela é diferente, menos 4x mais 0 menor do que 0. Então, essa aqui, inclusive, é uma função linear, não é pura, né? Não é uma função afim, é uma função linear sem a interseção. Na verdade, a interseção é a própria origem. Né? E você vai buscar, né, saber onde é que a função, né, ela é positiva, onde é que ela é negativa. Mas não tem dificuldade nenhuma. Qual é a raiz dessa função? Né? A raiz, para começar, é menos 4x igual a 0. Daqui a gente tem aqui x igual a 0. Né? Nenhuma novidade. Por quê? Porque como é uma função linear, né, a interseção dela é a própria origem, então a raiz também vai ser, né, a própria origem. Né? Por isso que o x deu igual a 0. Como m é menos 4, ela é uma função o quê? Decrescente. Tá bom? Decrescente. Então, quando a gente for fazer o nosso diagrama, o que a gente vai ter? O diagrama vai ser o eixo x. Bom, a nossa raiz é 0, x igual a 0, é a própria origem do eixo x e a origem do eixo y. Tá bom? E a função é do tipo decrescente. Se ela é crescente, ela tem essa inclinação negativa, então aqui do lado direito é negativo e do lado esquerdo é positivo. Bom, o que eu estou procurando? Eu estou procurando saber onde que essa função ela é negativa, tá certo? Onde é que ela é negativa? Conforme você está visualizando aí a solução, né, que eu vou chamar de solução S1, né, vai ser qualquer valor de x maior do que 0. Bom, então a solução aqui vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 0. Eu não posso ter o igual aqui porque esse rapaz aqui, né, então é a bolinha aberta aqui, ó, certo? Vou deixar a bola aberta, né? Então é x maior do que 0. Bom, o 0 aqui não é uma solução, é apenas a raiz. Certo? Então, a gente tem nosso primeiro conjunto de solução. Para o segundo caso, como é que fica aqui? Né? Vou passar novamente todo mundo para o lado esquerdo. Então, fica 3x
mais 2 menos 4x menos 1 menor do que 0. Tá bom? Ajeitando aqui, a gente vai ficar 3x menos 4x vai ser menos x. 2 menos 1 vai ser 1. Então, fica menos x mais 1 menor do que 0. Bom, então eu tenho uma nova função, que é essa daqui, menos x mais 1 maior do que 0. E não tem nada a ver com as três primeiras funções, né? Mas a gente pode fazer o estudo do sinal dela. Bom, então eu quero que ela seja negativa. Quem vai ser a raiz? A raiz que a gente tem aí vai ser o seguinte: menos x mais 1 igual a 0. Daqui a gente tira aqui o menos x igual a menos 1, ou seja, o x é 1. Bom, como o m da função é negativo também, a função também é decrescente. Então, decrescente. Certo? Como é que vai ficar o diagrama? O diagrama dessa segunda parte aqui vai ficar assim, ó. A raiz é 1. Então eu vou, como eu quero que seja menor do que 0, eu não vou considerar 1. Então aqui é bolinha aberta, né? Então tem 1 aqui. Certo? O 1 não faz parte da solução porque eu quero apenas os negativos, né? Eu não quero o ponto igual a 0. Como a função agora ela é decrescente, aqui é positivo, tá certo? E aqui é negativo. Tá bom? Solução aqui vai ser o quê? Solução 2, né? Vai ser x pertencente aos reais. Tá bom? Tal que, como eu quero os valores negativos, então x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 1. Bom? Então, uma das soluções, né, que satisfaz a nossa desigualdade número 1 é x pertencente ao real maior do que 0. Né? A outra é x pertencente aos reais maior do que 1. Tá bom? Isso vai me dar agora uma solução. Vou colocar as duas soluções agora aqui. Então, aqui eu tenho S1, né, que é o 0. Tá bom? E a minha solução era maior do que 0. Certo? E agora eu tenho a solução 2, onde o 1 é a raiz e qualquer valor de x maior do que 1 satisfaz o meu problema, né? Então, quando eu fizer a união das duas, né, a interseção das duas, tá bom? A gente vai ter o quê? O que está no primeiro e o que está no segundo, né? Se você fizer aqui uma análise, passar uma reta vertical aqui, pontilhada, para colocar as duas, né? Colocar o 0 e o 1. Perceba que a interseção dessa solução com essa solução é apenas esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, a solução geral, né? Solução final, é x pertencente aos reais. Então, isso aqui seria interseção com S2. Né? X pertencente aos reais. Tal que x seja maior do que 1. Bom, essa aqui é a nossa solução final para esse problema aqui de desigualdade simultânea ou inequação simultânea. Você pode até aqui, né, para comprovar se tem alguma coisa aí errada, né, você pode fazer algumas análises. Ó. Por exemplo, vamos testar, já que os valores, né, menores do que 0 não fazem parte da solução, vamos testar na inequação original para saber se está ok, né? Então, vamos fazer somente uns testes aqui, ó. Então, a nossa inequação original era menos 2x, 2 menos x, né? Menor do que 3x mais 2, menor do que 4x mais 1. Né? Se eu colocar um valor menor do que 0,
Em princípio, eu não satisfaço nem a primeira solução e nem a segunda solução. Então, vamos ver. Vamos colocar menos 1. Então, substituindo aqui x igual a menos 1, como é que fica? 2 menos menos 1 vai dar 3. Certo? Menor do que 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 2, menos 3. Mais 2 dá menos 1. Então, perceba que aqui eu já tenho um problema. Menos 1 não é maior do que 3. Então, ia ser assim por quê? Porque a primeira solução não permite valor de menos 1. Certo? Então, e o outro lado aqui seria o quê? 4 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 1, menos 3 mais 1, né? Fica menos 2. Olha como é interessante. Ó. Menos 1 não é maior do que menos 3. E menos 1 não é menor do que menos 2. Menos 1 é maior do que menos 2. Então, nem essa e nem essa parte é satisfeita. Porque nem essa aqui, ó, o menos 1 está por aqui. Esse papel. Então, o menos 1 não satisfaz nem a primeira nem a segunda. Bom, então esse aqui não dá certo. Bom, x igual a 0. X igual a 0 é interessante. Ó. Vai ficar assim, ó, x igual a 0, quando eu substituir x igual a 0, vai ficar 2. Né? Menor ou igual a 2. Menor do que 2. Né? E aqui do outro lado, quando eu substituir x igual a 0, vai ficar 1. 2 é menor do que 2? Também não é. Por isso que x igual a 0 aqui é bola, né, aberta. O 0 não faz parte da solução. Né? Porque 2 não é menor do que 2. 2 é igual a 2. Né? E o 2 não é menor do que 1. Então, o 0 aqui também não faz parte da solução. Tá bom? Então, aqui também não satisfez. Aí você pode testar também o 1. Ó. Olha como é interessante também. Ó. Quando eu colocar 1 aqui, vai ficar 2 menos 1, 1. Né? Menor do que 3 vezes 1 dá 3. Mais 2 dá 5. Ó, essa primeira parte está satisfeita. Tá bom? Por quê? Porque 1 faz parte da solução 1. Aqui ele faz parte. Mas quanto é que fica no outro caso aqui? Ó? 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5. Só que o 5 ó, não é menor do que o 5. Então é por isso que o 1 não faz parte da segunda solução. Porque 5 não é menor do que 5. Então, não dá certo. Né? X igual a 2. Pela solução final, realmente o x igual a 2 deve ser uma solução. Então, vamos testar. 2 menos 2 dá 0. 3 vezes 2 dá 6. Mais 2, 8. Então, aqui, ó, tá ok. 8 é maior do que 0. Tudo bem. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Então, ó, perceba como agora está satisfeito. Ó. 0 menor do que 8, que é menor do que 9. Então, aqui está ok. Tá bom? Então, tá ok. Então, perceba que você pode fazer esse pequeno teste aqui para saber se a solução está correta. Né? Mesmo que você não acredite muito na álgebra. Né? Você pode fazer os gráficos também, mas eu desaconselho fazer o gráfico porque aqui vai ter 3 funções. Né? Fica aí um exercício um pouco mais complicado aí para vocês, né? Tentar fazer o gráfico e tentar visualizar onde é que a função é menor do que essa é maior do que essa, mas é menor do que essa outra aqui. Então, vai dar um gráfico um pouco mais complicado, você pode recorrer aí ao GeoGebra e tentar ver que x maior do que 1 é uma solução. Tá bom? Tudo bem? Segundo exemplo que eu trouxe para vocês aí é para a gente tentar resolver uma inequação produto. Né? Então aqui a gente tem o nosso f de x, aqui a gente tem o nosso g de x. E qual é o procedimento? O procedimento é você fazer um estudo do sinal da função g de x e da função f de x e considerar agora que a solução que você tem em f de x e g de x, né, elas precisam ser zero, né, o produto das duas, precisa ser 0 ou maior do que 0, tá bom? Então, quais são as condições em que f, né, de x vezes g de x dá maior do que 0? Né? Tem
duas condições, né? Ou f de x, tá bom? Onde é que isso aqui vai zerar, né? Quando o f de x for maior ou igual a zero e o g de x for maior ou igual a zero, né? Ou seja, positivo ou zero, positivo ou zero, o resultado, produto, vamos analisar primeiro o problema. O produto vai ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Esse é o primeiro caso. Quando o f de x for menor ou igual a zero e, ao mesmo tempo, o g de x for menor ou igual a zero, perceba que o f de x sendo negativo, o g de x sendo negativo, o produto f de x vezes g de x é maior ou igual a zero. Então, também satisfaz. Então, a gente tem duas situações aí, né, onde as funções, né, podem ser satisfeitas, né? Para resolver esse probleminha aí, a gente vai precisar das raízes de cada uma delas, né? Então, f de x, vamos primeiro fazendo as raízes, né? Quem são as raízes, né? Então, f de x igual a zero, me diz o seguinte, daqui a gente tira o quê? A gente tira aqui 6x menos 1 igual a zero. Bom, x igual a 1 sobre 6, 1/6. Bom, e para o f de x, a função ela é, né, crescente. F de x é uma função crescente. Então, isso significa que o que tem à direita da raiz é positivo. E o que tem à esquerda da raiz é negativo. Bom, já o g de x, como é que fica essa brincadeira? G de x, a raiz é g de x igual a zero, 2x mais 7 igual a zero, tá bom? Daqui a gente tira que 2x igual a menos 7, ou seja, x igual a menos 7 meios. Tá bom? Então vamos fazer o diagrama aí do g de x e do f de x e depois ver, né, quais são os possíveis resultados aí que a gente pode obter, né? Perceba que eu posso fazer primeiro essa solução aqui, né, e depois somar com essa solução aqui, porque ou tem esse tipo de situação onde o f de x e o g de x são positivos, né, ou você tem a segunda situação onde o f de x e o g de x também eles são ao mesmo tempo negativos, né, que dá o resultado como positivo, tá bom? Então eu posso analisar primeiro esse daqui, ou eu posso partir para o que a gente conhece como diagrama produto, né, como mostrei para vocês na aula passada, né? Você pode ao mesmo tempo fazer os dois, né? Como é que fica isso daí? A gente constrói aqui uma tabelinha, ó, que vai representar o diagrama, certo? Onde, nesse lugar que a gente coloca o estudo do sinal do f de x, tá bom? Como é que fica o estudo do sinal do f de x? Aí vamos com calma aqui, ó. Por quê? Porque a raiz que a gente encontrou para o f de x é 1/6, tá bom? Então aqui a gente tem o eixo x, certo? Só para ficar melhor a localização aqui, quem é maior do que quem, né? 1/6, né? Se você dividir aí, dá aproximadamente 0,1, né? 14, né? 0,14. Menos 7/2 é menos 3,5. Então, só para localizar aí os pontos, né? Lógico que 0,14 é maior do que menos 3,5. Então, você tem aqui 0,14, que é o nosso 1/6. Bom? E o que é que o estudo do sinal diz, né? Como o f de x é uma função com m positivo, ela é crescente. Se ela é crescente, né, aqui é positivo, à direita, e aqui é negativo. Bom? O
que acontece com g de x? O g de x, a gente tem o seguinte, a raiz aqui ao longo do eixo é menos 3/5. Então a gente tem aqui menos 7/2, né? Desculpa. Então a gente tem aqui menos 7/2. Tá bom? Novamente, g de x é o quê? Uma função crescente. Certo? Como g de x é uma função crescente, à direita você vai ter um sinal positivo. Certo? E à esquerda você tem um sinal negativo. Como é que a gente resolve agora esse probleminha? A gente vai considerar o produto das duas da seguinte forma. Então, o produto de f de x vezes g de x. Né? O que a gente tem? Vamos passar novamente aqui o nosso eixo, considerando agora as duas possibilidades de solução. Né? Você tem aqui agora o 1/6. Tá bom? E aí perceba, 1/6 faz com que a função f de x seja 0, porque é uma raiz. Faz parte da solução? Faz, porque eu quero também a solução nula. Né? Então ele faz parte da solução sim, é uma raiz sem problema nenhum. Geralmente, aqui a gente só vai ter problemas, né, quando você fizer a divisão. Bom, ou quando você fizer a divisão, no caso que a gente vai ver posteriormente, ou quando você tiver na desigualdade aqui, né, uma desigualdade sem o maior igual, ou sem o menor igual, né, desigualdade pura aí, tá bom? Né? Como aqui a gente tem uma igualdade também, né, a raiz 1/6 faz parte da solução. Faz parte da solução, tá bom? Assim acontece também com o menos 7/2. Então, menos 7/2 também vai fazer parte da solução. Por quê? Porque o resultado do produto das duas dá 0 aí também. Né? E o que eu quero? Agora vamos fazer o produto. Né? Menos com menos, o resultado vai ser o quê? Mais. Concorda? Menos com mais, o resultado é menos, que é um produto. E mais com mais dá mais. Tudo bem? Então, o que eu quero? Eu quero que o produto das duas seja positivo ou 0. Então, eu tenho duas soluções aqui. Né? Quem são as minhas duas soluções? A solução primeira é essa aqui. Tá certo? E a outra solução é essa aqui. Tá bom? Então, como é que eu escrevo isso? Né? Solução x, que pertence aos reais, porque pode ser qualquer valor de x aí que esteja para a esquerda daqui desse número ou à direita desse outro número. X menor do que 7,5, menor ou igual a 7,5, né? Porque o igual também vai, esse ponto também vai. Ou x maior ou igual a 1/6. Pronto. Isso aqui seria a nossa solução final. Ok? Você tem a solução final. É isso daí. Sem precisar analisar gráfico, nem nada. Assim, do ponto de vista gráfico, né? Você já analisou aqui, ó, quando você fala que a função é crescente, basicamente ela corta o eixo x aqui, né? Positivo para um lado, negativo para o outro. Né? Como eu falei, no estudo do sinal, a interseção da função com o eixo y, ela se torna irrelevante. Por exemplo, menos 1 toca o eixo y igual a menos 1, mas não é relevante para o problema, entendeu? Então, o 7 aqui também é irrelevante para o problema. É mais relevante a inclinação, que vai determinar se ela é crescente ou se é crescente ou decrescente. Né? E importantíssimo saber onde é que estão as raízes da função. Tá bom? Onde é que a gente encontra as raízes. Certo? Tudo bem? Só uma curiosidade aí, né, para quem já está querendo se adiantar aí. Né? Essa questão é interessante porque como é um produto de duas funções lineares,
Tá bom? O que você espera que dê o produto de duas funções lineares? Você espera que o produto delas duas, né, vá conduzir a uma função do segundo grau. Tá bom? Aqui, claramente, né, você tem o x, 6x vezes 2x, já vai me dar aqui 12x ao quadrado. Ora, 12x ao quadrado, né, é uma função já, pelo menos a maior ordem aqui já é parabólico. Né? Parabólico. Se você quiser olhar para esse gráfico aqui, tá bom? E ver que existe uma parábola aqui propriamente dito, né? Por quê? Porque o produto das duas, a gente já viu que vai conduzir a uma parábola. Né? Ora, e toda parábola, né, ela possui no máximo duas raízes. Então, isso aqui é um indicativo de que menos 7/2 vezes e 1/6 são duas raízes. Tá bom? Se aqui está dando positivo, aqui negativo e aqui positivo, né, isso é um indicativo de que a sua parábola, vou fazer um esboço aqui só para completar a solução. Né? Só uma curiosidade aí, você tem menos 7/2 aqui. Olha como é interessante, aqui você tem 1/6. Por que aqui dá positivo, né? À esquerda de 7/2, entre 7/2 e 1/6, né? Entre menos 7/2 e 1/6 dá negativo, né? E depois de 1/6 dá positivo. Por que isso acontece? Porque provavelmente a sua parábola ela tem concavidade o quê? Positiva, né? Ela seria uma função assim, ó. Certo? Seria algo do tipo. Tá bom? Só um esboço aqui para a gente compreender. Ou seja, conforme já está mostrando aqui, ó, para esse lado aqui é positivo. A função assume valores positivos da imagem. Desse lado aqui, a função assume valores negativos da imagem, ou seja, está abaixo do eixo x. E para cima aqui, né, positivo. Tá bom? Por isso que dá esse resultado aqui. Certo? E aqui é as duas raízes da parábola. Tá bom? Então é só um adiantamento aqui que a gente vai ver isso em funções parabólicas na próxima unidade, né? Mas perceba que você já pode fazer o estudo do sinal de uma parábola, né, considerando ela como sendo produto de duas funções lineares. Tá bom? Bom, terceiro exemplo aqui é de inequações, uma inequação, né, quociente. Bom, então, o que a gente pode fazer aí no caso? Né? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque o denominador não pode ser zero. Né? E ele, quer dizer, você não pode encontrar valores de x onde o denominador, né, dê zero. E, além disso, a gente quer buscar soluções também em que o resultado dá zero. Então, a gente tem que buscar soluções onde o numerador, né, vá ser zero também. Né? Então, a gente tem que analisar com muita calma aqui essas duas funções. Tá bom? Então, o que acontece? A gente tem o nosso f de x como sendo esse rapaz aqui, f de x, 3 menos 4x, e a gente tem o nosso g de x como sendo 5x mais 1. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar aqui o sinal de cada um deles, né? Então, para o f de x, o que a gente tem? Né? Vamos calcular aqui primeiro as raízes de cada um deles. Para o f de x, ser zero, né? A gente tem 3 menos 4x igual a zero. Daqui a gente tira aqui menos 4x igual a menos 3, bom? Daqui a gente tira aqui x igual a negativo com negativo, 3/4, que é igual a 0,75. Bom, só para se posicionar aí no eixo. O nosso g de x, para ele ser igual a zero, ele é um problema, mas a gente precisa saber onde é que é a raiz, tá bom? Então é muito importante ter um cuidado aqui, né? Cuidado nessa resolução aqui. Por quê? Porque o g de x, eu preciso saber onde é que está a raiz dele, né? Mas eu preciso saber onde é que está a raiz para evitar que
que essa função também seja zero. Então, onde é que está a raiz dessa função de baixo x, 5x mais 1? 5x mais 1 é igual a zero. 5x igual a menos 1, x igual a menos 1 quinto. Né? Menos 1 quinto é menos 0,2. Né? Ou se você quiser deixar aqui com a mesma quantidade de casa decimal, menos 0,20. Bom? Tudo bem? Vamos lá. Perceba, f de x, agora, quanto é que é o m, né, de f de x? Só para a gente saber se é crescente ou decrescente. F de x é 3 menos 4x. Portanto, como o m é menos 4, f de x é uma função o quê? Decrescente. G de x é uma função que é 5x mais 1. O m é 5. Portanto, é uma função crescente. Tá certo? Então, para a gente fazer o nosso diagrama aqui, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? O f de x é decrescente, o m e o g de x é crescente. Então, vamos lá. Vamos construir o diagrama aqui e depois a gente faz a divisão conforme, né, a gente tenha vai obtendo aqui os resultados. Né? Então, f de x está aqui no diagrama, né? A gente vai colocar o nosso eixo x aqui para representar o diagrama do estudo do sinal do f de x. Né? A raiz de f de x é 3/4, que é 0,75. Então, vou colocar aqui, por enquanto, bola aberta para a gente analisar. Então, é 3/4. E, como ela é uma função decrescente, tá bom? Como o f de x é uma função decrescente, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Então, do lado direito da raiz, né? Do lado direito da raiz ela é negativo. E do lado esquerdo da raiz é positivo. Tá bom? F de x pode ser zero? Né? F de x pode dar igual a zero? Pode. Tá certo? Por quê? Porque o f de x dando igual a zero, eu consigo, né, manter a igualdade aqui do zero, porque eu também quero maior ou igual a zero. Né? Então, o f de x vai poder ser zero. Esse 3/4 ele vai entrar na solução, mas vamos deixar ele por enquanto aqui. Né? Vamos fazer o g agora. O g tem que tomar um cuidado, porque ele não pode ser zero. Né? Então, vamos fazer aqui g de x. Né? Quem é o nossa função? Está aqui o eixo x. Bom, que a raiz é quanto? Menos 1 quinto, que é menos 0,2. Então, eu vou considerar aqui menos 1 quinto. O posicionamento dessas raízes aqui, ele não é tão fundamental manter a escala. Né? É mais importante se manter a ordem, né? O menor, depois o maior. Né? Aí sim é importante, mas o posicionamento em termos de escala não é tão relevante assim para resolver essa questão. Né? Se quiser manter uma escala aí, tudo bem, mas eu acho que particularmente vai poluir mais ainda a sua análise. Né? Se você quiser escrever aqui onde é que está o 0, o 1, o 2, o 3, vai de certa forma poluir mais ainda o gráfico aqui e dificultar um pouco a análise do problema. Então o ideal é só manter as raízes mesmo e fazer o estudo sinal só com as raízes. Né? G de x é uma função crescente, tá bom? Então isso significa que a direita da raiz, né, uma função crescente, né, a reta passa mais ou menos assim, tá bom? É positivo. Certo? Então a direita da raiz é positivo. Perceba como é diferente aqui da função decrescente, que a direita é negativa. A esquerda é negativa. Tá bom? Então a gente vai fazer agora o nosso quociente das duas. Vamos fazer aqui a divisão das duas.
Vamos começar com as raízes, né? Então, eu vou alinhar aqui as duas raízes, fazer um tracejado, trazer a raiz menos 1/5 para cá, trazer outra raiz 3/4 para cá. Vamos lá. Ora, o que eu quero é dividir f de x por g de x. Então, aqui eu vou dividir f de x por g de x. Vamos ver se as raízes vão entrar, né? Quando o f de x for 0, né, a sua raiz aqui, o x é 3/4. Né? 3/4, e eu quero que seja maior ou igual a 0. Né? Eu quero saber onde é que está maior ou igual a 0. Então, o f de x sendo 0, desde que o g de x não seja 0, ele não é. Né? Então, eu estou pegando aqui um ponto que o f de x dá 0. Né? Dividido por um ponto onde o g de x é um valor positivo qualquer, não é 0. O 0 vai ser aqui, ó. Bom, g de x aqui nesse ponto é um valor positivo. Né? A reta g de x passa, então vai ser um valor positivo para a imagem. Então, não tem problema. Né? Então, 0 dividido por um valor positivo não nulo é 0. Então, 3/4 entra como solução. Tá bom? Então, por isso que eu coloco essa bolinha fechada aqui. Agora, um valor positivo de f de x dividido por 0, porque o g de x aqui é 0, aí não pode. Né? Então, você fica indeterminado. Essa divisão aqui não pode ser feita quando o g de x for 0. Tá bom? Então, esse ponto aqui, menos 1/5, não entra na solução. Muito importante você retirar esse ponto da solução. Tá bom? Vamos fazer a divisão tradicional. Então, negativos, pontos negativos com pontos positivos dá negativo. Tudo bem? Positivo dividido por positivo dá positivo. É a mesma regra de multiplicação, né? Positivo dividido por negativo vai dar negativo. Então, quem é a solução do meu problema? Ora, a solução do meu problema, eu quero os valores onde o f de x e o g de x, f de x dividido por g de x, seja positivo e 0 ao mesmo tempo. Ou seja, pode ser positivo, pode ser 0. Então, perceba que somente o intervalo aqui entre as duas raízes satisfaz o meu problema. O intervalo e o 3/4 incluso. O menos 1/5 não satisfaz o problema. Como a gente já discutiu, você cai numa divisão por 0. Né? Então, quem é a solução do meu problema? A solução final do problema, depois da análise gráfica, né? Vai ser o x pertencente aos reais. Tá ok. X esteja entre menos 1/5. Então, menos 1/5 maior que x. Né? E x menor ou igual a 3/4. Tá bom? Então, isso aqui é a nossa solução. Por que aqui não tem o igual? Porque o menos 1/5 não pode entrar na solução. Menos 1/5 não entra na solução porque zera a função g de x. E eu zerando a função g de x, eu não consigo fazer a divisão por 0. Tá bom? Por que o 3/4 entra na solução e aqui é um igual? Porque 3/4 eu vou simplesmente anular o f de x. E eu quero essa possibilidade. Né? E o g de x não é 0. Então, 3/4 aqui sendo 0 e aqui sendo diferente de 0, não tem problema. Dá 0 a função. Tá bom? 0. Tudo bem? Então, basicamente, a análise que a gente faz do problema, né, é essa. Isso aqui passa a ser a solução que a gente estava procurando. Certo? Então, esses foram os exemplos do que a gente viu na aula passada. Bom, espero que vocês possam treinar aí. Né? Vou providenciar uma lista de exercícios aí para vocês. E aí a gente pode continuar entendendo melhor aí esses assuntos aí de inequações. Tá bom? Então, é isso.